Bom, pessoal, a questão da mentira. A mentira é uma coisa central nesse governo Bolsonaro. Mentira essa que se baseia nas ideias também mentirosas do Donald Trump. O Trump ele chegou ao governo dos Estados Unidos pela mentira. Ele fez uma campanha baseada na mentira. E olhe só, preste atenção, isso não é brincadeira. A mentira é uma coisa produzida constantemente por Donald Trump, pelos americanos, para se manter no poder, para manter os seus interesses, a sua ideologia como central. No caso do governo Bolsonaro, você pode perceber exatamente que não interessa se o que eles estão colocando no Twitter, por exemplo, se é uma coisa absurda. Quanto mais absurda, melhor ainda. Primeiro porque desvia a atenção das pessoas. Desvia a atenção das pessoas e as pessoas elas não vão se preocupar com um tema central. Por exemplo, alguém fala ainda em Brumadinho? Alguém fala ainda nos milhões de reais que foram apreendidos lá no caso do Gedel? Alguém fala na corrupção do governo Temer, dos ministros do Temer? Alguém fala mais no Flávio Bolsonaro? Então, as mentiras, elas têm pernas curtas, como se diz, mas elas têm uma importância vital para os governos cafajestes e canais. A mentira, ela é a base do pensamento conservador, da direita conservadora. A ideia de comunismo como coisa que mata a criancinha, do socialismo que é coisa do demônio, tudo isso foi alimentado até hoje, até os nossos dias. A ditadura militar, quando foi instalada no Brasil, ela foi instalada com o aval da sociedade, diga-se de passagem, com o aval da sociedade conservadora e autoritária, porque a sociedade brasileira é autoritária e conservadora, preguiçosa e a maioria ignorante mesmo. Então, por exemplo, com o WhatsApp, estourou assim vertiginosamente, de maneira assustadora, essa capacidade de multiplicar a mentira e de fazer o medo. Então nós temos exatamente todos os tipos de mentiras que são produzidas diariamente, que é para tirar o foco da questão central. Por exemplo, o Jean Willis, ele teve que sair do Brasil por causa das ameaças. Imediatamente os bolsominions, os seguidores do Bolsonaro, eles colocam o quê? Eles trouxeram a ideia de que o Jean Willis tem alguma coisa a ver com a facada do mito, que foi uma mentira. Essa facada foi uma mentira, né? Tá tudo já praticamente certo, né? Só falta a mídia falar isso, né? Mas a mídia tradicional ela não vai apresentar isso. Por que será que exatamente eles não mexem com essa ideia da facada? Porque não pedem para olhar, inclusive, a barriga do Bolsonaro, para verificar exatamente que não houve facada nenhuma, a não ser a cirurgia. Então a mentira é uma coisa fundamental para manter um governo mentiroso. O Donald Trump, ele coloca uma média de no mínimo 11 mentiras por dia, que é para se manter no governo, se manter os seus interesses, desviar o foco da atenção. Vocês já observaram exatamente que o que não se conversa na praça pública, no meio da rua, entre os amigos, exatamente aquilo, não se conversa muito aquilo que a mídia tradicional, essa mídia dos grandes grupos econômicos, como a Globo, a Veja, a Record, a SBT, não se conversa muita coisa sobre exatamente os pontos centrais, como o caso da reforma da Previdência, como no caso, inclusive, das falcatruas, das aberrações, como foi a fake news utilizada na campanha do Bolsonaro. Então, nada disso mexe. Enquanto a mídia tradicional não coloca em prática, não coloca em evidência, então é como se não existisse. Há um contraponto em relação às redes sociais. Quando bomba das redes sociais exatamente alguma coisa, quando o pessoal começa a questionar nas redes sociais, que se torna viral, que viraliza, então alguma coisa vai para a mídia tradicional, que eu chamo de mídia tradicional, essa mídia conservadora que tem o controle, o monopólio da comunicação no Brasil.
Então, cuidado, é muita mentira e vai aparecer mais ainda. Enquanto isso, por exemplo, o Paulo Guedes ele retira 600 bilhões da Previdência. Quer dizer, a Previdência está quebrada, né? Mas de repente ela tem 600 milhões, vai ser 6 bilhões, alguma coisa assim. Então é muita coisa, é muita mentira para poder manter um governo mentiroso. Quanto mais mentira se produzir, mais no mínimo se desvia o foco da atenção dos temas centrais. Essa é uma estratégia do governo Bolsonaro, assim como a estratégia do governo Trump nos Estados Unidos. Quando a Damares ela fala alguma bobagem, alguma porcaria lá, alguma coisa exatamente que chama a atenção, ela pode acreditar nisso também, mas o principal é a intenção, é aquilo que vai desfocar a atenção para os temas centrais, tirar o foco da atenção por parte da população, né, dos temas centrais. Então, quando nós temos um ministro da educação falando bobagem, a Damares, que ela foi colocada ali como o bobo da corte, mas ela não é bobo da corte, é para fazer os outros de bobo. Ela sabe muito bem o que ela quer. Então a mentira dela, a aberração das coisas que ela coloca, vai servir bastante para confundir as pessoas, principalmente os incautos. Pergunta aos eleitores de Bolsonaro se até hoje eles não acreditam em kit gay. Até hoje acredita em kit gay, acredita na mamadeira de piroga que foi feita para enganar as pessoas. Os bolsominions criaram a chamada mamadeira da piroca para dizer exatamente que o governo do PT fazia aquilo para ensinar as crianças a fazerem sexo, por exemplo. Então, coisa absurda. É só você pensar exatamente o quanto de absurdo o ser humano é capaz de produzir, o quanto de sujeira, de lama, de podridão ele é capaz de produzir. Até hoje, os republicanos nos Estados Unidos, eles fabricam, eles produzem mentiras assim aberrantes, mas cada vez mais forte. Quanto mais aberrante, melhor. Porque se você acha que é aberrante, mas somente o fato de criar aquela narrativa, colocar no foco, então já serve para tirar o foco de outras coisas. Enquanto isso, no Brasil, a reforma da Previdência vai passar, pode ter certeza, com esses deputados que nós temos aí, que não representam de fato a população. Nós temos já a perseguição aos movimentos sociais, exatamente já ontem no Congresso Nacional, os parlamentares já votaram um projeto que é para criminalizar os movimentos sociais como movimentos sem terra, criminalizar como terrorista, que é para poder perseguir. Então isso é o estado de exceção ditatorial. Então temos, por exemplo, a igreja sendo monitorada, a preocupação da ABIN, da inteligência brasileira, né, dos generais, fiscalizando a igreja, para saber se estão falando mal do governo, se estão trabalhando temas que são temas de comunistas. Né? Isso que temas são esses? A questão da pobreza, da desigualdade, da necessidade de moradia digna, de justiça social. Então, coisa de comunista. Então, não é para falar nisso. Tá? Então, a mentira é o foco central do governo Bolsonaro, assim como o Donald Trump faz nos Estados Unidos. Isso é uma receita, uma estratégia para manter-se no poder, para iludir as pessoas, para enganar, exatamente para passar tudo o que eles querem.